visto, foi para os Estados Unidos fazer um Fazer um doutorado. doutorado. Você conseguiu esse doutorado lá na Costa Rica, conversando com os pesquisadores americanos, como você Então, falou, né? sim, basicamente eu comecei a pensar nisso, eu comecei a me familiarizar com o processo de o que é, né, tentar um doutorado nos Estados Unidos. Mandei, acho que eu tinha feito uma tentativa que não foi aceita, e depois eu acabei conhecendo uns professores lá que tinham vindo para estudar tartarugas marinhas, na realidade. Eu ajudei eles, porque o Parque Nacional onde eu estava também tinha a estação de pesquisa, o centro de pesquisa onde eu estava, que estava no meio do mato, e tinha outro centro que estava na praia, que era tipo a 20 quilômetros andando, né? Que a gente tinha que... Nossa! Era no meio do mato ali. E essa praia era uma das praias onde fazem essas chamadas de arribada, de tartarugas marinhas. Tem uma espécie, que é a Olive Ridley, que faz a estratégias deles de reprodução, basicamente, eles chegam, tipo, milhares de tartarugas em poucas noites, todas numa mesma praia só, e depõem os ovos. Então, às vezes, tem uma tartaruga em cima dos outros e tal. Nossa! E esses professores, tinha uma aluna que estava estudando, uma aluna de doutorado que estava estudando esse fenômeno nessa praia. Então, eu cheguei a conhecer ela, conversei com o professor orientador dela, que tinha vindo lá, e eu conversei falando que eu estava interessada em fazer um doutorado, eu queria voltar lá na Costa Rica para fazer o doutorado, então, enfim, ficamos em contato. Eu entrei na universidade, que se chama Drexel University, que está em Filadélfia, nos Estados Unidos. E a minha ideia era justamente mudar, não ia mais trabalhar com macacos, ia trabalhar com tartarugas marinhas e ia trabalhar lá na Costa Rica. Só que no final não rolou. Ali eu fiquei, quando entrei no doutorado, depois fiquei conversando com outros professores, porque também nos Estados Unidos funciona diferente. Você não necessariamente entra no doutorado com já um projeto definido. Você vai lá e vai pensando no seu projeto, às vezes muda também, vai em laboratórios diferentes para ver o que os diferentes professores estão fazendo e tal. Então, nesse meu primeiro ano, eu fiquei conversando com outros professores, me interessei, fiquei interessada, né, num projeto que era, na realidade, não tinha absolutamente nada a ver com nada que eu tinha feito antes, né? E comecei, e foi basicamente o meu projeto de doutorado foi sobre processos ecoevolutivos no peixe barigudinho, num peixe que se chama agape, Pecilia reticulata, que é um peixe invasor aqui no É um Brasil. poecilha? Pecilia reticulata, sim, pecilídeo, que é utilizado para controle de mosquito aqui no Brasil. Só que o meu projeto era no local onde eles são nativos, que é na ilha de Trinidad, Trinidad e Tobago, que é Sim. um estado, sim, é uma ilha, né, que está na frente da Venezuela. É a ilha mais ao sul das Antilhas, das Ilhas Antilhas. Sim. Então, o meu doutorado era basicamente com um grupo incrível, foi uma experiência fantástica. Eu pude trabalhar nesse projeto que era liderado pelo professor David Resnick, que é um dos maiores ecólogos evolutivos. Ele tem um monte das pesquisas dele, são livros de teste, né, sobre todo esse efeitos de pressões, por exemplo, da predação, como afeta a evolução das características de história de vida. E como esse peixe ele tem taxas evolutivas muito rápidas, ele evolve muito rapidamente. Então, um experimento que o professor David Resnick fez, e eu fiquei envolvida, né, depois assim, nos anos, é desse transplante de peixes que eram de populações onde tinha muitos predadores, foram transplantados em outros trechos do mesmo rio, onde não tinha predadores, para ver a evolução das características, quão rapidamente características de história de vida evolvem em resposta a essa mudança de meio. na pressão seletiva. E esse é um experimento, na realidade, que ele fez ainda nos anos 70, 80. A parte nova, né, no projeto onde eu estava envolvida é que tinha também uma componente ecossistêmica, e eu era mais desse grupo de processos ecossistêmicos. Então, era basicamente ver como o processo evolutivo dos peixes ia afetando características dos rios. Então, processos ecossistêmicos e
variáveis estruturais dos rios. Então, por exemplo, como afetava a abundância de macroinvertebrados, como afetava a ciclagem de nutrientes, como afetava o crescimento de Competição algas. entre as espécies, ou não, também não? Também tem existência de outras espécies, então, todas essas interações. O meu projeto de doutorado era mais focado também em ver a componente trófica, como esses peixes dessas comunidades diferentes diferiam em termos de dieta, então, como isso podia depois afetar, né, o efeito deles no ecossistema. Sim, sim. Então, foi uma experiência fantástica, mudei totalmente de foco em termos de conceitual, né? Antes de eu trabalhar com comportamento animal, virei mais uma ecóloga de Você virou ecossistema, ecóloga mesmo, né? Ali, aí foi nesse ecóloga trabalho. mesmo, foco em ecologia de ecossistemas, ecologia evolutiva. Mudei de ambiente, porque estava trabalhando em riachos, né? Então, todos taxa aquáticos, né? Uhum. Então, mas foi ótimo, foi uma experiência fantástica, incrível. E a minha orientadora de doutorado, ela não estava diretamente envolvida nesse projeto, mas ela era uma limnóloga. Sim. Então, ela tinha um grande conhecimento de todos os processos Em água, né? Na de água ambientes doce e tudo. aquáticos, Uhum. exatamente. E ela trabalha muito com teias tróficas, etc., que também foi foco da minha tese de doutorado.